Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Aqui o resultado da aula passada. Na aula passada, a gente implementou esse modal e também colocamos um método responsável para ouvir esse modal para imprimir os dados. Vou mostrar aqui. Está imprimindo o meu nome, minha data de nascimento e o remember, se eu vou querer lembrar com antecedência ou não. Na última aula teve duas coisas que ficaram pendentes. A primeira foi que o remember não está funcionando, ele não está lendo o dado direito, e a segunda é que explicar por que o birthday ficou invertido. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a do remember. Então vou vir aqui, aí vamos supor que você estivesse na tua casa fazendo isso, aí você tentasse pegar o valor de um checkbox e desse esse problema. O que você iria fazer? Vou mostrar para vocês. Viriam aqui no Google e digitariam how to check if checkbox e check de JavaScript. É engraçado porque how to check if checkbox e checked. O que eu estou perguntando? Como verificar se um checkbox, o que é um checkbox? É o tipo desse input, está escrito bem aqui, checkbox, o type is checked, que é verificado no passado. Tá falando, como é que eu vejo se um checkbox está verificado com JavaScript? Então, vim aqui, vou clicar no primeiro, ele tem um input checkbox igual o nosso, ele pegou esse input, document get element by ID, pegou pelo ID, e o que ele fez? Só colocou um CB e um ponto checked. Esse daqui é outro atributo que o input tem. Então, o que a gente faria? Remember, ao invés de colocar value, eu colocaria checked. Bora ver se vai funcionar. Mandei salvar. Olha só, galera. Agora ele deu true. Deixa eu desmarcar. Ele deu false. Perfeito. Para vocês verem como é simples descobrir as coisas. Bora voltar lá no nosso código. E a segunda coisa foi a da data. Por quê? Porque sempre na programação a data ela é nesse formato. Esse formato é o quê? É ano, mês e dia. É o formato americano de data. Então, sempre que você for salvar data no banco de dados, é assim que você vai salvar. Sempre que você for utilizar data na programação, é assim que você tem que usar. Aí depois a gente pode pegar essa data e converter ela para o formato brasileiro, que é o formato que a gente conhece. Porque aqui ela está ano, mês e dia, porém o nosso formato, que é conhecido por nós, é o mesmo que está aqui embaixo, é dia, mês e ano, e o próprio HTML ele está pegando essa data e está convertendo para a gente para o formato americano, que é o formato certo que a gente utilizaria. Então tá aqui. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser validar esses dados, verificar se a data é válida e verificar se o usuário preencheu o nome dele. Aqui a gente pegou os nossos 3 campos e a gente tinha criado esse método chamado validateFormData. Esse método ele vai receber 2 parâmetros. O primeiro vai ser o name e o segundo vai ser o birthday. Vou comentar esse alerta que a gente está fazendo. Aí eu vou vir e vou colocar if, sim, aquele if que a gente tinha aprendido antes. Validate formData. Aí o que eu vou passar para ele? Vou passar o primeiro parâmetro, que é o name, que ele está escrito aqui, Está esperando o name. E o segundo que ele está esperando o birthday. E aqui eu vou colocar um alerta. Formulário validado. Else alert formulário inválido. Eu sei que você deve estar pensando como é que a gente vai utilizar uma função como condição do if. Sim, é possível a gente fazer isso. Por quê? Porque as funções elas têm a possibilidade de retornar algo. Então, dentro dessa função, eu consigo retornar se o resultado dela for true e também consigo retornar se o resultado dela for false. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai validar e ver se esses campos eles são válidos. Aí, se eles forem válidos, a gente vai retornar true. Aí, na hora que esse if chegar, ele vai executar essa função, porém, ele vai testar só o resultado dela. É como se tudo isso daqui, no final das contas, virasse ou true ou false. É exatamente isso que vai acontecer. Agora, bora ver. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui criar uma variável chamada result e eu vou colocar o valor dela por padrão como true. Então, sempre eu vou presumir que o resultado ele é true, que o formulário ele é válido. Vou mudar isso daqui para, ao invés de result, eu vou chamar de formulário válido. A partir daqui, eu acho que eu vou começar a escrever as coisas em português para ficar mais claras para vocês. Então tá aqui, a gente tem essa variável escrita
chamada formulário válido, que o valor dela por padrão é true, e eu vou querer retornar o valor dessa variável. Perfeito. Nesse caso aqui, essa função ela sempre vai retornar true, porque a gente está declarando uma variável, o valor dela padrão é true e a gente está retornando ela. Então ele sempre vai dar que o formulário foi validado. Tanto que se eu vim aqui, ó, mandar salvar, formulário validado. Por quê? Porque ele veio aqui, rodou essa função, pegou o resultado dela, que nesse caso foi true, e falou, se for verdadeiro, entra aqui. Ele está entrando. Agora a gente vai começar a fazer as nossas validações. No JavaScript, os objetos do tipo string, os objetos do tipo texto, eles têm um atributo que é muito interessante, que ele se chama length. E esse atributo, ele te diz a quantidade de caracteres que aquele texto tem. Eu vou vir aqui, eu vou imprimir só para vocês verem. Ó, vou dar um alerta no name.length. Vou comentar isso daqui por enquanto. Então eu vim aqui, mandei salvar. O que ele deu? Ele deu 0. Por quê? Porque não tem nenhum caractere dentro do nome. Aí eu vou digitar só um, que vai ser J. O que ele vai fazer? Agora ele falou que essa string, ela tem um caractere, ela tem uma letra. Agora eu vou escrever meu nome todo, ó. Jonathan, Jorge. Falou que tem 14 letras. Essa forma ela é boa pra gente verificar se o input ele tá vazio ou não. Então o que eu vou fazer? Vou falar se name.length, length é a quantidade de caracteres, for menor do que 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável formulário válido e mudar o valor dela de true para false. Agora bora testar. Vim aqui, vou colocar só John e mandar salvar. O que ele deu? Formulário inválido. Por quê? Quando a gente submeteu esse formulário, quando a gente mandou salvar os dados, ele veio aqui, pegou o nome, pegou a data de nascimento, passou eles como parâmetro para essa função chamada validateForm. Ela veio bem aqui, ela pegou e contou a quantidade de caracteres que tem no nome e viu que é menor do que 5. Aí a gente pegou e mudou o valor dessa variável que estava dizendo que o formulário era válido e passou a falar que ele não é mais válido, falou que ela é false. E foi isso que aconteceu. Tanto que se eu vier aqui e digitar mais de 5 caracteres, o que ele vai dizer? Formulário validado. Então, galera, agora a gente vai validar a data. A gente não vai precisar verificar se a data é válida, porque o próprio Chrome já está fazendo isso. Tanto que eu vou vir aqui e vou tentar digitar uma data inválida, que é 00000. Ele não deixou, ele colocou 010101, que querendo ou não é uma data válida. Então aqui a gente só vai ter que verificar se a data também não está vazia. Então venham bem aqui. E aqui a gente vai aprender outro operador lógico, que ele é muito importante. Aqui a gente vai aprender um operador lógico, que ele é muito importante. O que seria um operador lógico? São operadores que a gente consegue fazer verificações. Aqui, por exemplo, eu estou verificando se o nome ele é menor que 5, mas vamos supor que eu quisesse, além de verificar se o nome é menor que 5, verificar se o birthday também, se o birthday é diferente de vazio. Aí como é que seria? A gente teria duas opções, que seria vir aqui e repetir todo o código, ao invés de colocar name, colocar birthday aqui, e ao invés disso, verificar se ele é igual a 0. Por quê? Porque quando o conteúdo desse birthday for igual a 0, quer dizer que ele está vazio, quer dizer que não tem nenhuma letra dentro do input. Mas com o operador lógico, a gente consegue resumir isso em uma expressão só. Então posso vir bem aqui, aí eu coloco duas barras em pés, que são dois pipes, e colo a expressão que eu quero. E o que significa esse pipe? Ele significa ou. Então a gente está falando que ele vai entrar dentro dessa condição se o conteúdo da variável name for menor que 5 ou se o conteúdo da variável birthday for igual a 0. A gente tem basicamente dois operadores lógicos. Um deles é o pipe, que é o ou, que é or, que é uma coisa ou outra, que nesse caso, se esse for válido ou esse for válido, ele vai entrar aqui. E a gente também tem o operador lógico, que é o AND, que, diferente do OR, ele tem que ser as duas coisas. Então, eu vim aqui, aí vamos supor que
eu colocasse 2 E's comerciais aqui, ele só entraria aqui nessa condição se o nome fosse menor que 5 e se o birthday for igual a 0, mas não é isso que a gente quer. Mas também daria para fazer essa mesma condição fazendo isso. Também daria para fazer essa validação usando o AND, mas não tem por que eu mostrar aqui. Agora a gente vai ver no futuro exemplos bons referentes a isso. Esse nosso método validate form data, ele já está pronto. Por quê? Porque se o nome for menor que 5, tiver menos de 5 letras, ou a data de nascimento estiver vazia, ele vai falar que o formulário é inválido e o usuário vai ter que preencher. Nome, Jonathan, data de nascimento, deixei vazia, formulário inválido. Agora eu vou preencher minha data de nascimento. Preenchi, mandei salvar, formulário validado. Agora eu vou apagar meu nome, vou deixar só John. Formulário inválido. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. A aula de hoje foi bem legal. Espero que vocês tenham entendido o operador lógico. Mas se não tiver entendido, só copia, porque é algo muito simples, é muito fácil de entender. Se você não entendeu agora, é porque ainda não é a hora, mas nos próximos exemplos que a gente for fazer e utilizar isso, você vai entender. Então não precisa se preocupar com isso. Tem uma analogia do balde que eu acho muito válida, que é o balde da programação. E se todo dia você colocar uma gota nesse balde da programação que está dentro do seu cérebro, uma hora ele vai transbordar e você vai passar a entender praticamente tudo. Então o importante é você estar colocando gotas nesse balde. Eu tenho certeza que a aula de hoje teve muitas gotas, porque teve muita coisa. Compartilhe os meus vídeos, manda para os seus amigos. Se você estuda ou tem algum grupo de programação, compartilha lá, isso vai me ajudar muito. Deixa o seu feedback aqui no vídeo, é muito rápido, em menos de 30 segundos você vai deixar a sua opinião, você dá um like, você vai falar o que você achou, o que você não gostou, e isso é muito importante para mim, e você não vai ter que gastar 1 minuto para fazer isso. Bora pra cima, espero que tenham curtido a aula de hoje. Qualquer dúvida, crítica, reclamação, pode deixar aqui no YouTube ou me chamar lá no Instagram. Tamo junto, bora pra cima, falou!